Agora a gente está ao vivo. Boa noite, pessoal do YouTube. Sejam muito bem-vindos aqui no canal PHP Manaus. Hoje a gente está recebendo aí um convidado mais do que especial e fiquei feliz e estou feliz em recebê-los desde quando soube da existência deles, porque é um estado aqui perto da gente, né? Geralmente sabia só ali do Sudeste, do Sul, né? E ficava assim, poxa, tá distante ainda. E, cara, eu fiquei feliz, sério mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Tô animada por esse papo. Vamos trocar ideias. Vamos que vamos. Pessoal, antes de começar, quero apresentar um pouco e falar, né, da comunidade PHP Manaus. Para quem ainda não conhece, a gente tem ali o site phpmanaus.com.br, para quem desejar conhecer um pouco mais das redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, o grupo principal que a gente está no WhatsApp, também está no Discord. Antes de a gente descobrir essa plataforma de streamar, a gente estava usando direto o Discord, mas por aqui ficar tranquilo. E passar a palavra aí para o Jonathan, para ele falar um pouco também sobre a comunidade PHP Belém. Descobri através do Instagram, e por lá a gente trocou mensagens, e aí eu conheci um pouco mais sobre a comunidade, entrei no grupo também deles, do WhatsApp, e o Lúcio, né, já é da comunidade PHP Manaus, e aí somando aí com o Jonathan, o Lúcio a gente conheceu, acho que foi pelo LinkedIn, que ele pediu acesso, ele até achava que era de lá do Pará, né? E aí ele, poxa vida. Mas agora chegou o momento, Lúcio, animação. E é isso, pessoal. Passar a palavra aí para o Jonathan, falar um pouquinho aí. Bom, boa noite. Meu nome é Jonathan e sou programador PHP já faz mais de 10 anos. Sou, na verdade, gaúcho, mas casado com uma paraense faz mais de 10 anos e estou morando no Pará já tem 2 anos. E aí, começando a participar de eventos aqui, eu vi que ah, falta, faltava gente de PHP, parece. Aí começando a conversar, vi que tinha programadores PHP, mas tinha poucas. Não tinha comunidade PHP. Aí, como não tinha sentido essa falta, eu criei o Instagram para começar a organizar, juntar mais pessoas para começar a construir uma comunidade, deixar mais forte. E aí, com o tempo, eu já seguia a comunidade de Manaus. Aí a Cris veio falar comigo e a gente começou a conversar para unir forças e juntar mais comunidade do norte para ter, ter mais gente, daí ficar mais forte. E assim fazer eventos, webinar mais seguidos. Quer dar uma palavra aí, Lúcio? Claro, com certeza. Primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer imenso estar aqui presente aqui, né? Essa grande oportunidade aí da gente estar mostrando um pouco desse trabalho que estamos iniciando. Quero agradecer primeiramente a Cris, né? Pela disponibilidade, pela vontade de querer fazer acontecer, né? Mesma coisa o Jonathan, né? Quem não sabe, o Jonathan aí que criou o grupo, né? PHP Belém. O cara teve que vir lá do Rio Grande do Sul para cá, trazer churrasco para cá, né? Para poder fazer o PHP Belém, mas é claro, é um prazer. Eu já tinha comentado com o Matheus, que está aqui também na chamada, sobre a gente fazer um grupo. Né? Só que a gente ficava muito travado no quesito como é que a gente vai fazer esse grupo ser alcançado, né? Porque eu atualmente, né, eu tenho 23 anos, né, eu moro aqui em Belém do Pará, desde que eu me conheço por gente. Eu sou desenvolvedor PHP, vai fazer 2 anos em setembro, eu acho, né? Então, assim, sou
como é que eu posso dizer, sou um pequeno filho na fé do PHP, né? Estou começando a engatinhar no PHP, nesse ecossistema, né? Então isso sempre me travava quando se diz criar comunidade, porque eu via que eu não tinha um nível técnico. E aí que eu me enganava, né? Porque você não necessariamente precisa ter um nível técnico para estar à frente de um trabalho, de uma comunidade. Você tem que ter muito pelo contrário, né? Só disponibilidade e força de vontade, né? Então, juntando, né, aí com os apoios do Jonathan, do Matheus, e acredito que de muito mais outras pessoas, como a Cris, né, que é lá de outro estado e está dando apoio para a gente, acredito muito que a gente tem um trabalho longo pela frente, mas eu acredito que os resultados vão ser bem-vindos, né, vão ser mostrados, as pessoas vão conhecer muito mais do nosso trabalho, né. Então, o PHP Belém nasceu com o objetivo, claro, de trazer para a comunidade paraense. Quando a gente está colocando PHP Belém, a gente está falando só de uma capital, mas na realidade a gente quer abranger todo um estado, né? Seja Santarém, seja Marabá, seja Bragança, Marituba, Benevides, que são os municípios que a gente tem aqui perto, né? Então a gente quer abraçar toda uma comunidade, né? Mas aí tem que, do pouco que a gente faz muito, né? Então a gente começou aqui na capital e a gente vai juntar pessoas para crescerem, né? Isso é um trabalho que eu digo assim de formiga, né? Mas aí a gente com certeza vai trazer muita gente para essa comunidade. Isso independente de nível, seja do estudante ao tech lead, o co-CEO, o CTO das empresas, né? Que se sentir à vontade para estar nessa comunidade. E hoje a gente está aqui, né? Mostrando um pouco do nosso trabalho e unindo forças com o pessoal do PHP Manaus. Pô, bacana. Leandro, quer se apresentar um pouquinho, falar aí? O Matheus também, ó, fica à vontade, viu? Se apresentar aí para a galera. Opa, beleza. Bom, assim como o Lúcio... Opa, desculpa. Pode falar aí, Leandro, sem bronca. Pode falar, Matheus. Beleza. Não, pode. Beleza. Beleza, então. E primeiro? Assim como o Lúcio, sou ainda um bebê no mundo do PHP, estamos aqui engatinhando, aprendendo. Foi minha primeira linguagem de programação back-end. Eu comecei a, de fato, me aprofundar nesse ecossistema. Tem mais ou menos uns 2 anos também, desde que eu comecei a faculdade. E hoje em dia a gente está aí trabalhando com PHP, estudando sobre o PHP. Atualmente eu tenho me aprofundado mais no mundo do Laravel, mas mantendo ainda esse ecossistema de desenvolvimento PHP, web, enfim. E como você falou, a gente tinha muita vontade de criar a comunidade PHP Belém aqui para o nosso estado, para a nossa região, só que falta muito a questão ali do conhecimento técnico mais aprofundado, né? Foi o que deixou a gente receoso, com medo de criar e não dar conta. E aí foi que nosso queridíssimo amigo Jonathan apareceu, salvando a pátria, criando a nossa comunidade, e agora a gente está aqui para apoiar. Atualmente eu sou analista de TI, ainda programo, porém estou mais trabalhando ali com a parte de gestão, análise de requisitos, enfim. Mas estamos aí para fomentar a comunidade de PHP no estado. E é isso. Bom, falar um pouco sobre mim, a galera já me conhece, né? Isso é engraçado, que a gente tem essa particularidade aí com a galera do PHP Belém, né? Eu também não sou amazonense, eu sou de São Paulo, mas, cara, eu vivo aqui no estado do Amazonas desde de menino, de garoto, de criança, e conheço aí bastante o estado, e eu sei das dificuldades que o estado tem em diversas áreas, né? Principalmente no quesito de expansão de tecnologia, comunidades, você ter acesso a conteúdos, você ter a troca de ideias com pessoas, conhecer pessoas, ter o network, né? Então, eu tô nesse estado aqui desde criança, cara, e me formei aqui, né? Eu estudei aqui na região, pude começar lá anos atrás, aí, né, em 2012, e aí, cara, a gente vem crescendo, vem batalhando para a gente
fazer da nossa região aqui um polo, né? Um polo de comunidades, e poder fazer com que a galera aqui no estado também tenha esse suporte que outras regiões têm e que faltava aqui na nossa região, né? Então, junto com a Cris ela foi a desbravadora, iniciou a comunidade junto com algumas outras mulheres, e a Cris fez esse trabalho todo de plantar semente, né? Entrando em contato, conversando, conectando as pessoas, e foi fantástico, cara, o trabalho que a comunidade PHP Manaus fez. A gente já está aí colhendo frutos, né, Cris? De um trabalho fantástico que tá, cara, tá se desenrolando, e a gente está muito feliz com os que tem acontecido. E eu fico muito feliz e honrado por colaborar com a região, né? Por mais que eu não seja daqui, mas a região aqui, cara, eu defendo com unhas e dentes, porque é uma região muito acolhedora, as pessoas são muito de bom coração, né? E é um estado que contribuiu muito para mim, para minha formação. Então, se a gente puder devolver um pouquinho, a gente também, eu fico muito feliz. Ah, com certeza, com certeza. E essa parceria com certeza vai longe. Vai longe não somente de webinar, mas quem sabe aí, né, ano que vem a gente possa fazer o primeiro intercomunidades, ou algum nome aí que a gente possa bolar na nossa cabeça e fazer aí, puxar algum evento aí do norte, né? Vai ser show, gente. Chegar aí nos outros estados também, tem o Acre, tem o Tocantins, por aí, esse povo, e dá para chegar, né? Então, vai ser muito bom. Vamos lá começar o nosso bate-papo. Vou começar aí pelo início de tudo, né? Como é que as comunidades surgiram. Começar aí pelo nosso convidado, Jonathan. Falar um pouco, ele até introduziu um pouco quando ele começou a falar sobre a comunidade. Se tiver algum detalhe aí que deixou passar, lembrou agora, se quiser comentar. Ok, bom, eu já tinha participado de vários eventos PHP, conference, quando o PHP ainda estava no TDC, então sempre fui ligado essa parte da comunidade, né? Não fazia parte direto do PHP RS, mesmo ter participado do evento, mas não era tão assíduo, conheci já muita gente lá, mas como eu morava mais para o interior, eu não focava tanto como eles faziam muita coisa presencial, aí eu não focava tanto de participar, mas sempre curti, sempre acompanhei, e aí quando chegando aqui, senti falta, então eu achei que tinha que começar, e para achar o pessoal, eu achei que um grupo, perfil no Instagram poderia ser a saída, e aí já criei o grupo do WhatsApp, e aí começou a surgir, e aos poucos está crescendo, está bem interessante. E aí a ideia é fazer mais encontro aqui, trazer gente para dar palestra, conversar, tirar dúvidas, e depois partir para eventos presenciais, com outras stacks ou só PHP também, fazer juntar com os outros estados. Eu acho bem interessante, para fortalecer o PHP e ver que tem comunidade aqui, que as empresas podem investir, e vai ter gente especializada. É para a galera seguir com vontade de estudar, né? Especializar em PHP. Show, show, com certeza. O principal objetivo da comunidade é isso, né? Somar com o pessoal. Tem gente que vem, tem gente que vai, e a gente encontra gente, todo cocativo. Com certeza. Acho que o propósito maior, acredito que todos nós estamos alinhados, PHP ali, é dar acesso à experiência para as pessoas, né? Hoje você entra assim num lugar onde vocês têm várias barreiras, né?
para você falar lá no PHP lá do Rio Grande do Sul, né, o PHP-SP, você tem que ter uma bagagem técnica, querendo ou não, grande, né? Claro, tem pessoas que dão oportunidades, outras têm talvez um certo receio, né, um medo, mas eu acho que a gente também vem muito para quebrar esse paradigma, né? Que é difícil criar um conteúdo, ou que é difícil apresentar, ou que é difícil trazer algo para a comunidade, seja um projeto open source, apresentar uma ideia, né, sem ser rejeitado ou com medo. Não, muito pelo contrário, né? A gente quer tirar esse preconceito até mesmo do PHP, né? Porque tem muita gente que começa na faculdade, né, e vai para Java e tudo mais, por influência, por exemplo, dos professores, entendeu? Mas não conhece o mercado afora. Então a gente veio para a comunidade com esse propósito, né? De a gente conseguir quebrar, claro, um preconceito, primeiramente com a linguagem, né? Mas também trazer ali algo que possa agregar para a vida das pessoas, né? Como eu falei no início, a gente precisa dar acesso a experiências, né? Para que as pessoas possam se desenvolver. Então não tem lugar melhor do que a comunidade para esse momento, né? Você pode se achar um menor da comunidade, mas muito pelo contrário, né? Acho que todos, quando estamos inseridos em uma comunidade, por mais que o Jonathan possa ter um certo conhecimento do que eu, mas ali na comunidade que estamos todos nivelados a aprender, né? Porque eu posso trazer um tópico que o Jonathan não sabe, o Jonathan pode trazer um tópico que eu não sei, assim sucessivamente, seja o Leandro, o Matheus ou a Cris, que é a galera que está no chat, entendeu? Então a gente vem para a comunidade para que todo mundo seja primeiramente ativo, né? Ativo, e que todo mundo possa ter acesso e participar, né? Trazendo aquilo que tem na sua bagagem, porque todo mundo tem uma bagagem. Seja você que não tem ainda experiência, ou seja você que tem experiência. Com certeza. Isso aí, concordo contigo. Nivelamento de conhecimento, na hora ali, todo mundo quer saber. E quem já sabe, sempre renova o conhecimento. Voltando ali nos conceitos de base, sabe? Opa! Exatamente. Exato. Isso é bom. Bem, falando um pouco agora da comunidade PHP Manaus, primeiramente, né, eu acredito que todo mundo se apresentou aqui, eu nem me apresentei. Me chamo Cristiane Souza, pessoal. Sou fundadora da comunidade PHP Manaus. Estou na área aí de desenvolvimento desde 2022. Na verdade, bem antes, né, se for somar com a parte de estudos, né, desde o período da faculdade, que foi onde eu realmente tive um contato maior com tecnologia, 2017. Então, quando eu entrei na parte de suporte, passei quase 3 anos nessa parte aí, depois mudei ali para desenvolvimento, e em 2022 consegui minha primeira oportunidade com PHP, e desde lá não troquei de linguagem, né? Estudo ali por alto algumas, mas PHP que chamou mais atenção. O PHP me fez destravar em alguns assuntos que, por exemplo, em JavaScript não estava me destravando, sabe? Principalmente orientação a objeto. Então, gosto muito dessa linguagem. E fundei a comunidade na verdade, no início, sendo bem sincera, eu ficava com muito receio, muito medo mesmo, porque puxar algo tão grandioso e você ser tomado como referência, o Jonathan vai sentir isso também, conforme vai passando aí, se expondo nos eventos presenciais e web também, assim como o Leandro e a Márcia e o Raikon sentem também, quando vão nos eventos, o pessoal olha assim, poxa, sabe muito, gente, sou mera aprendiz, todos nós, aprendendo, e é aquilo que o Lúcio falou, né, a força de vontade é que une a gente, é que faz a gente continuar nessa estrada, que a gente, quando eu iniciei, no tempo da faculdade, cara, eu queria ter muito norte, que eu hoje busco propor para o pessoal, sabe, aquele norte, assim, por onde começar, qual é o roadmap que eu devo, sabe, seguir para minha carreira. E às vezes o pessoal não quer desenvolvimento web, quer desenvolvimento desktop ou mobile. Então, a pessoa vem ali, conversa, troca uma ideia e vai se achando, sabe? Então, quando eu iniciei, acho que foi em 2024, se eu não me engano, em setembro, foi através de networking. E já vinha sendo incentivada pela comunidade de PHP Rio, pelo Vitor Matos e pela Daiane Alves, que o Vitor é fundador da comunidade PHP Rio e a Daiane é da PHP Women BR, que é uma comunidade PHP só para mulheres.
Então, isso me chamou bastante atenção, e eu conheci o PHP Rio, foi através da PHP Women, que eu achei bem legal, né? Quando tem uma comunidade só de mulheres, a gente que é mulher, assim, quer trocar mais ideias e tal. Não que os meninos a gente também troque, né? Os meninos são legais demais, mas as meninas têm uma sintonia diferente. E aí, conheci um professor, que foi o João, e aí ele me indicou a Márcia, professora aí da Universidade da Uninorte, e ela programa até hoje em PHP, e o João falou, olha, ela é crânio PHP, e eu falei, caramba, uma mulher que gosta de PHP, uma outra, aqui em Manaus, me passa o contato dela, que eu vou entrar em contato com ela, e vou ver se ela topa, né, sendo professora, não sei como é que é o tempo dela, né, e aí quando a gente foi fazer uma reunião, ela já chamou mais umas 2 ou foi 3 mulheres, e aí a gente fundou a comunidade, que eu lembro que foi a professora Ronewane e a Sana. E aí a gente fui tocando. Ela foi me orientando, né? Ó, cria o WhatsApp, cria o Instagram, cria o LinkedIn. Aí eu fui criando. O YouTube eu deixei para criar no final, né? Aí depois que entrou o Leandro e o Raiko, eu criei o Discord. Que aí eles falaram, não, bora criar o Discord, que dá para fazer ali os encontros também web. E até mesmo encontrar o Raikon e o Leandro foi através dessa movimentação. Inclusive, o Raikon foi o primeiro, antes dele se associar com a gente, né? De associar, que eu falo, é contribuir, assim, colaborador, com a PHP Manaus. Ele foi o primeiro a palestrar, né? Promover, na verdade, um workshop de uns 3 dias por aí, com Laravel. Primeiros passos com Laravel. E eu achei muito ousado da parte dele, de chegar no meu privado e tal, e, poxa, gostei, bora. Aí a gente montou lá o Discord e ele tocou. E a galera também gostou. Nesse tempo, o vídeo que eu fiz foi só do primeiro, acho que de um dos dias que ele fez, mas estava bem completa. O projeto dele está lá no GitHub da comunidade. Então, foi muito show. E fui somando. Aí, LinkedIn, fui encontrando o Raikon, fui encontrando o Leandro, que o Leandro também foi um outro perfil incentivador, ele sempre dava bastante dicas de, dá para movimentar aqui, movimentar ali. E aí eu, caramba, que legal, outra pessoa, né, que quer ver a comunidade crescer. E eu chamei eles, né, vocês querem participar? E aí eles toparam. Então, junto até hoje, né, somando aí com as ideias, temas e... No início, né, a comunidade era para ficar só com mulheres. Mas aí eu falei, gente, eu tenho que achar essas mulheres. Para mim achar essas mulheres, tem que abrir essa comunidade para os meninos, para os rapazes. E aí foi quando eu fui começar no LinkedIn, gente. Hoje em dia eu parei um pouco com esse hábito, mas antes eu mandava mensagem, né? Acho que para completar 1 ano, né, de comunidade, eu fiquei mandando mensagem no LinkedIn para alguns perfis daqui de Manaus. Recebi muito não, mas o sim que eu recebi foi muito show. O pessoal tem somado também lá no grupo, conhecer pessoas de vários perfis, tanto júnior, quanto pleno, quanto sênior. O sênior já fico, né, tremendo na base, assim, ai meu Deus, eles sabem. Mas são muito gente boa. Pensa em umas pessoas da comunidade PHP que eu vejo que são acolhedores. Não são pessoas de nariz empinado, de, você não sabe, eu sei. Não, eles são, poxa, se tu não sabes, tem prazer. Eles arrastam a cadeira assim, faz pair program contigo, te ajudam. Então, chama ali, bora no Discord, ou no Google Meet, ou no Telegram, onde quer que seja que tu possa reunir. Então, a comunidade PHP, ela nasce nesse objetivo de ajudar o pessoal, né? Ajudar o pessoal, tanto iniciante. Eu gosto de Python, eu gosto de JavaScript, mas eu estou aqui para saber um pouco da linguagem, porque todo mundo fala que a bichinha morreu, né? E aí descobre que ela não morreu, que ela já está na versão 8.5, se eu não me engano. Então tá só crescendo, né? O pessoal brinca aí, né? Gera até um sentimento ali de raiva, né? Quando fala do PHP 9, inclusive o Lucas Sado, que tá aí na live, ele vai já falar alguma coisa. Mas isso aí é um futuro que está próximo, né? Nada confirmado, galera. Se vocês forem olhar na documentação, não vai estar nada confirmado. E assim foi que surgiu a comunidade, pessoal, do PHP Manaus. E a gente tem alcançado algumas pessoas. Acho que foi um dos webinars desse ano. A gente conseguiu contactar a Michelle, da comunidade PHP Pernambuco, né? Descobrindo mais gente. O Leandro Ferreira, que promoveu um webinar. Então, a gente fica sempre nisso, webinar e alguns eventos presenciais.
E como a parte de transporte, né? Então a gente fomenta aqui também o webinar, que é muito bom. Aí o pessoal só acessa ali o celular e já está assistindo. Ou então vai assistir a gravação. É muito bom. Se quiser complementar aí, Leandro, eu falei bastante. E até nesse ponto, né, Cris, a gente tem uma galera aqui no chat, né? Uma galera aqui comentando. Inclusive o comentário do Marcel aqui, muito bom as comunidades interagindo, né, cara? Isso é fantástico. A gente tava lá no Discord, né? Eu lembro de a gente estar lá no Discord e eu até comentei com a Cris que a gente tinha alguns temas que a gente tava tratando ali que, cara, isso deveria ficar online para, sabe, pra gente assistir no novo depois e aí a gente deu esse passo de abrir aqui pro YouTube, né? Que é uma plataforma que acaba sendo muito colaborativa e a gente consegue receber pessoas de outros estados e outras regiões, né? E se torna algo disponível, né? Disponível, flexível para todos, né? A nossa região aqui ela é uma região grande, distante, é difícil a gente atingir outras cidades e tal, mas aí com o YouTube, cara, isso facilita muito. E acho que foi um grande passo que a gente deu aqui na nossa comunidade, né? Eu falo que o primeiro passo foi criar a comunidade. Né? Eu até comentei com a Cris que eu lembro de eu estar em Manaus em 2016 e eu comentava com um colega que trabalhava junto, que é o Heitor. Eu falava pro Heitor, cara, tem que ter uma comunidade PHP em Manaus, cara. É necessário, precisa, né? E eu não tinha uma constância com a cidade de Manaus, mas eu sempre comentava, né? Cara, precisa de uma comunidade aqui. E aí, quando a crise aí, né, surgiu com a comunidade PHP Manaus, eu digo, cara, era isso que faltava, é isso que falta na nossa região. E a gente tem visto, né, o movimento de outras comunidades também. E, cara, fazendo um trabalho fantástico, se conectando com pessoas. E é engraçado que as pessoas, elas participam da comunidade, participam de outras comunidades, sem sem guerra, sem briga, uma galera buscando conhecimento mesmo, buscando interagir, buscando networking, contatos, e isso é fundamental, né? E eu acho que Manaus precisava, Norte precisa, eu acredito que Belém também precisa muito, não só as pessoas, né, que estão saindo da faculdade, mas as empresas, fazer esse ecossistema sempre ir para frente, sempre funcionar, é algo fantástico, né? Então, eu vou falar uma coisa, pessoal, é fundamental a gente ter pessoas, né? Eu falo que para mim, pessoalmente, foi muito bom ter conhecido a Cris, a Márcia, o Raico, cara, são pessoas fantásticas. O trabalho que a Márcia, que a Cris desenvolveu aqui na comunidade foi algo assim, bem extraordinário, né? A Márcia, eu até já comentei, né, que a Márcia, cara, ela desenvolveu todo o nosso design aí da nossa comunidade, junto com a Cris, todo o design, toda a imagem, todo o nosso visual, com a Márcia e Cris aí que fizeram esse trabalho fantástico. Um trabalho também de conectar pessoas, né? A Cris, cara, a Cris, ela tem um poder, né? De construção de rede. A gente pensa na internet aí, né? Uma rede, né? E a Cris, ela é fantástica nesse sentido de fazer a conexão acontecer. Então a gente tem grandes pessoas de muito conhecimento, mas que faltava algo para se conectar. Tipo, cara, eu conheço fulano ali que ele é muito bom em determinada área, mas eu e ele, a gente quase não conversa, quase não se conecta. E agora a gente tem a comunidade para fazer isso, cara. Isso é fantástico. Acho que a região precisava disso. E aí você tem esse ponto de conexão, desde o desenvolvedor, como um gestor, como um CEO de uma empresa, né, entrando na comunidade, participando e a galera interagindo. Isso é fantástico.
Com certeza. Deixa eu puxar aqui uma outra. Se quiser comentar aí, alguém, fica à vontade. Eu acho que ficou até uma deixa, né, Cris, aí pro próximo tema, né? Olha, puxar esse assunto aqui. Isso. Os desafios de manter uma comunidade ativa na região norte. E aí, quem quer começar? Acho que eu posso começar por essa. Acredito que o desafio é você ser uma comunidade atrativa. Não só no sentido técnico, mas também no sentido de perfil. Você precisa ser amigável. É o mínimo que se espera hoje, por exemplo, nas enterprises, nas big techs, né? Nível técnico, todo mundo pode ter, né? Claro, alguns têm mais expertise para outras coisas, outras para comunicação, normal, segue o jogo, mas eu acredito muito nisso, né? E como eu disse no início, sempre dando ênfase, né? Você sempre dando acesso à oportunidade. Não só ficar algo sólido. Por exemplo, a gente tem uma comunidade, querendo ou não, nichada, né? A gente tem ali PHP Belém. Vocês têm o PHP Manaus, né? As pessoas já olham e acham, não, peraí, mas eu não sou do PHP, o que eu vou fazer lá? Né? Então, querendo ou não, isso já, além a própria linguagem já sofre um pré-conceito, né? Um preconceito das pessoas, né? Então, você ainda tem um desafio ainda mais dizer, é só nichado, é só pra galera do PHP, só que não, né? Porque você usa o PHP como uma ferramenta, mas tem banco de dados, né? A gente usa a questão de banco de dados, você tem orientação a objetos, você tem arquitetura de software, né? Não é interligada só a uma linguagem, não é presa a uma linguagem. Você tem metodologia ágeis, você usa GitHub, Git no dia a dia, né? Então, olha só, são ferramentas que o desenvolvedor ele precisa no seu dia a dia. É como se fosse o kit de sobrevivência, né? Então, a gente precisa quebrar essa barreira de achar que, por eu não ser do PHP, eu não posso participar. Tá, mas você não sabe muito de PHP, ou não sabe de PHP, mas você pode saber de SQL, por exemplo. Né? E SQL é de suma importância hoje em dia. Né? Eu não sei de PHP, mas eu sei bastante de IA. Então traz o teu conteúdo de IA. Traz essa bagagem técnica de IA. Porque eu tenho certeza que de, sei lá, 80 pessoas que estão no grupo atualmente do Contei, uma vai se beneficiar, pelo menos uma vai se beneficiar do seu conteúdo, né? E de manter a comunidade ativa, eu acho que vai muito além de motivação. Eu acho que é um propósito, né? Porque motivação pode ser que o momento ela acabe, mas o propósito ele não acaba, né? Não, meu propósito é levar a comunidade PHP para as pessoas que estão começando. Meu propósito é levar a comunidade PHP para as pessoas que estão com dificuldade de iniciar os estudos. Não, eu vou levar o PHP para mostrar que PHP é uma linguagem que sim, que dá para ser escalável, que dá para entrar nas big techs, que é uma linguagem que você pode aplicar boas práticas da arquitetura de software em geral, né? Então, assim, é uma dificuldade, né? Porque você tem uma barreira já de preconceito do PHP. Então, acredito que o maior desafio, principalmente na região norte, são encontrar também pessoas, né? Que você olha para a região norte, já é um pouco difícil você achar pessoas, né? Que sejam desenvolvedoras. Algumas são tão boas, mas elas vivem tanto em um mundo delas, assim, nas quatro paredes, né? Que é desenvolvedor de capuz ainda, né? Que isso já mudou, tem milésimos, né? Mas, assim, a maior dificuldade mesmo é dar essa oportunidade e fazer as pessoas descobrirem que tem um lugar que se chama PHP Belém, que tem um lugar que se chama PHP Manaus. Isso eu acho que tem sido, né? O Jonathan pode concordar, o Matheus, o nosso ataque primordial, né? A divulgação. Porque eu olhei assim, eu fui descobrir que tinha o PHP Belém no portal do TI Pará, se eu não estou enganado, assim que se chama. Eu olhei assim, cara, como assim tem um PHP Belém aqui, cara? Não, tem alguma coisa errada, eu vou lá ver. Aí eu fui lá, entrei no link, entrei no Instagram, falei, caraca, nunca tinha aparecido para mim. Foi aparecer porque um portal de notícias sobre TI foi divulgar, entendeu? Então olha só como é que são as coisas, né? E hoje a gente tá aqui.
E aí os trabalhos não param, a gente continua divulgando até alcançar muita gente. Porque aí depois é um trabalho que você não é mais tão ativo, porque eu fui alcançado pelo Jonathan, por exemplo, através da divulgação dele. Eu já divulguei para o Matheus, aí o Matheus vai divulgando para outra pessoa e assim vai. Automaticamente, quando você vê, pô, tem todo dia a pessoa pedindo para entrar no grupo, praticamente, entendeu? Então, olha só como é, né? Nem todo mundo pode ser que não seja de PHP, né? Como tem pessoas no grupo que não são de PHP só. Trabalham com outras coisas, com talvez marketing e afins, não são nem da área de tecnologia, né? Mas tem a curiosidade, né? E a gente não precisa de mais nada do que curiosidade para descobrir as coisas, né? Então eu acho que é um pouco disso, essa dificuldade, né? Com certeza, com certeza. Quem quer comentar agora? Jonathan? Pode ser. A ideia é também entrar nas universidades, que é onde sai também muitos formandos, para eles conhecerem também o PHP. Eu sei que agora não é. Antigamente sempre tinha uma aula que tinha PHP. Agora está muito raro. É Python, Java, C Sharp. Então, a ideia é botar, tipo, nem que não tenha aula, mas fazer um evento, alguma coisa, para os alunos conhecerem também o PHP. E perder o preconceito, né? Quase 80% da internet é PHP. E eles não sabem, muitos não sabem disso. Então, dizer que tem mercado, tem novidades, não é uma linguagem engessada, não é uma linguagem bagunçada. Tem estrutura como qualquer outra linguagem, tem atualização. Então, é isso que a gente quer divulgar, né, para trazer mais gente para o PHP e seguir a comunidade forte. Com certeza. Matheus, quer falar alguma coisa? Sim, complementando aí o que o Jonathan falou, né, sobre o PHP tá saindo mais do currículo das faculdades, por exemplo. Também, eu acho que hoje está enfrentando um problema, assim, não um problema, mas um desafio, de que tem muito hype com novas tecnologias, né? A inteligência artificial está no topo do hype e PHP nunca por exemplo, a IA nunca vai gerar um código por padrão em PHP, por exemplo. É sempre geralmente um framework de JavaScript. E aí o PHP tende a ficar mais em segundo plano. E as universidades também têm migrado para outras tecnologias, por exemplo. Eu mesmo tive, assim, PHP pouquíssimo na faculdade, sabe? Junto ali com JavaScript, HTML, CSS. Então foi uma porrada só e bem pouco. Daí eu acho que realmente, então a gente precisa, as nossas comunidades são muito importantes para manter o ecossistema vivo, porque a gente trabalha ali no marketing da linguagem, divulgando conteúdo de ensino para a galera, vaga de emprego, porque tem muito mercado para PHP ainda, como o Jonathan falou, 80% da internet roda ainda em PHP, PHP legado está mantendo diversos sistemas importantes por aí, então é importante que as nossas comunidades continuem fazendo esse trabalho de levar a linguagem para outras pessoas. E sobre os desafios de manter uma comunidade ativa na região norte, eu acho que não só na região norte, na verdade, é a segmentação de comunidades, porque, por exemplo, hoje a gente vai tendo uma comunidade de PHP aqui, uma comunidade de Java ali, de JavaScript talvez, vai gerando uma segmentação que cada comunidade tem que lutar por si só para manter ali o seu ecossistema vivo. Né? Claro que é muito importante ter comunidades separadas porque a gente se sente mais acolhido. Antes da comunidade PHP, eu acho que só conheci o Lúcio e talvez mais um outro conhecido ali que programava em PHP, então era meio que solitário. E agora com a comunidade, tem gente que está no mesmo nicho que eu, entende? É muito mais interessante. Só que ao mesmo tempo gera uma segmentação muito grande. Então, tem várias comunidades pequenas, todas lutando para sobreviver, para levar o seu marketing, enfim.
E é um ponto interessante que aqui na região do Pará, a gente tem a Deves Norte, eu não sei se o pessoal de Manaus conhece. Conheço. Pois é, então eu acho muito interessante iniciativas como a Deves Norte, porque tu reúne não só programadores aqui, mas todas essas comunidades em um só lugar. Então eu acho que comunidades maiores sejam muito importantes para manter pequenas comunidades ativas ainda, sabe? Para além de uma tecnologia específica. Acho que é isso. Sim, com certeza. Acho que um dos grandes desafios é o que a gente tem comentado aí, desde a primeira pergunta, a interação, é encontrar pessoas, né, primeiramente para ter essa iniciativa, para puxar, né, a comunidade, que a gente viu, assim, comentário do Lúcio, do Jonathan e do Matheus também, do Leandro, é que o pessoal fica assim, né, apreensivo, não sei muito, né, e a gente fica sempre na área de tecnologia, quando é que eu vou saber demais? Porque as coisas sempre estão se atualizando, né, e depois que você puxa, aí vem a parte de achar pessoas que somem contigo. Eu acredito que essa parte, encontrar pessoas para manter a comunidade ativa, engajada, né, trazer para o pessoal uma visão diferenciada de um outro estado ou de um outro profissional. Aqui em Manaus, nessa pesquisa que eu fazia antes de LinkedIn, encontrei muitos profissionais que estão trabalhando em empresas, né, remoto, empresas grandes, então, tipo, e até mesmo o Lúcio, o Jonathan, faça esse experimento que vocês vão encontrar pessoas, tipo, cara, anos aí mexendo com uma linguagem, anos mexendo com uma tecnologia e numa empresa, numa Big Tech, né, que tem esse respaldo todo. Então, muitas não gostam de comunidade, outras já não interagem porque, não é da minha stack, não gosto, né, e é isso. Aí quando você puxa e começa a movimentar, poxa, a galera está movimentando, está fazendo eventos presenciais, vou lá. E às vezes as pessoas, se você chegar nela e perguntar assim, quer palestrar? Quer promover um workshop? Seja um webinar, seja presencial, essas pessoas elas topam. E você fica assim, caramba! E é um conteúdo incrível, né? Então, para mim, minha resposta, o meu ponto é para manter uma comunidade ativa na região norte, acredito que é encontrar pessoas, né? Eu vejo assim, aqui em Manaus, no início, antes de existir a PHP Manaus, tem muito até hoje comunidade Python. Então, eu ia nos eventos, eu gosto de ir, de interagir com o pessoal, de conhecer, ver como é que está a linguagem, né, a tecnologia. Só que aí, né, poxa, nem para falar da Mistec e tal, fazer uma integração aí com PHP ou montagem de API com PHP. Ô, Cris, olha lá, o José até falou de Python aí, ó, em Manaus. A galerinha tava lá em peso, ó. Você olha o chat aí. Show, que top. A galera tá bem interagindo aí no chat, ó. Tá me acompanhando, viu? Tô concentrada aqui. Que top. Vou já colocar o comentário de vocês aqui, galera. E é isso, galera, sério mesmo, encontrar pessoas para somar, por exemplo, ó, um ponto, PHP Caboclo, foi o primeiro evento que eu tomei como exemplo do PHP Pest, PHP Velho Oeste, e tem outros também movimentos, principalmente da comunidade PHP SP, que ele sempre faz um summit, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, cara, a gente tem que trazer para cá, entendeu? Tem lá, mas pode ter aqui também. Então, surgiu a ideia, conversei com o pessoal, e primeiramente eu sempre puxo por isso, o pessoal abraçando a ideia, porque sozinha tu não faz nada, sozinha tu vai andando a passo de formiguinha, sabe? Então, cheguei com a galera topou, a galera se animou, então eu falei, gente, próximo passo, vamos atrás do lugar, né? E aí foi através também de participando de eventos de algumas comunidades, que eu destaco aqui a PyLadies, que completou ano passado mais um ano, né, da comunidade, só não me recordo do tempo, mas acredito que é mais de 7 anos. E aí eu conheci esse espaço, né, da Aventuros, e lá a gente conversou com a moça, né, com a Tamires, e aí ela apresentou o espaço, e cara, é networking, sabe? Vai conhecendo a galera, e a galera vai abraçando contigo a ideia, tu voa, sabe? Surge a ideia, um sonho, Márcia e eu, a gente pode falar. O Leandro aqui é o nosso pé no chão, sabe? A gente tá subindo no gás ali, né? Gás hélio lá, o balãozinho, e o Leandro volte para baixo. Vamos lá que a gente tem que pisar no chão. E aí dá super certo, sabe, gente? A energia. Então, é algo que eu fico aqui para responder esse tema de agora, sabe? Esse tópico.
O Vinícius fez um comentário ali que eu achei muito pertinente, que a comunidade apareceu para ele logo quando ele começou a iniciar os estudos, né? E, cara, eu acho que é esse o ponto de manter uma comunidade ativa, viu, Vinícius? É justamente você energizar pessoas. A pessoa, ela tá ali, mas ela, às vezes, ela tá desmotivada na sua carreira, no seu trabalho. Às vezes aquela pessoa está precisando de um conhecimento, conhecer novas tecnologias, interagir com outras pessoas, mas ela precisa de algo que faça essa fagulha, que crie esse fogo, essa chama dentro dela, entende? E eu acho que a comunidade, cara, ela surge aí. E eu acho que o desafio de se manter uma comunidade é principalmente energizar as pessoas. Primeiro você tem que tirar a desconfiança da pessoa do que é a comunidade. Inicialmente as pessoas desconfiam um pouco, eles ficam um pouco receosos, né? E aí com o tempo você faz um trabalho, você vai mostrando para aquela pessoa que é um trabalho sério, né? Principalmente é um trabalho que a gente busca o crescimento não só pessoal, mas o crescimento de todos e da região. Então você vai energizando essas pessoas, convencendo elas de que a região precisa desse trabalho, precisa dessa energia em conjunto, e eu acho que esse é o maior desafio, você energizar as pessoas. A gente tem pessoas na nossa região que têm muito conhecimento, né? Mas falta às vezes essa porta, né, aberta para que essa pessoa colabore, para que ela possa interagir com os novos profissionais que estão chegando no mercado, os novos profissionais também que estão chegando possam se conectar com essas pessoas mais experientes. E seja em qualquer área, cara, você tem que renovar as pessoas, e as pessoas que estão há bastante tempo, que têm mais experiência, também vai aprender com os mais novos. Então, essa troca ela é fundamental. E eu acho que esse ponto, a maior dificuldade de se manter uma comunidade ativa é isso, é energizar essas pessoas, fazer com que elas entendam que uma comunidade é um benefício grande para a carreira, para o seu desenvolvimento profissional. E a gente tem trabalhado aqui na comunidade PH Manaus muito com isso, né, Cris? Energizando pessoas daqui, chamando para palestra, dando para eles a oportunidade. Cara, vamos fazer, vamos para cima. E a galera tem correspondido, cara. Cara, a gente já viu umas palestras aqui fantásticas da galera, meu. E muito bom mesmo. E a gente vai ficando muito feliz, cara. Porque a gente vai encontrando essa galera e a gente... Cara, existe uma galera boa, meu. Olha que fantástico. Pô, muito bacana. E eu acho que esse é o maior desafio. Mas com o trabalho das comunidades, com o trabalho que a gente tem feito, pô, tem dado um resultado muito bacana. Sim, com certeza. Esse é um dos principais, assim, quando a gente consegue alcançar aquele público ali, aquele pessoal, por exemplo, tem muita gente, eu mesma fui uma, quando saí da faculdade, eu não sabia nem programar, galera. Então, tipo, acho que não posso nem considerar HTML, né? Mas aí, e quando terminei, botei mesmo para estudar, comecei a interagir com comunidade, assistir às palestras, e eu vi, poxa, o mundo da programação é interessante, né? Tem várias outras linguagens. Na faculdade, passei acho que um ano vendo só a linguagem C, que é a principal, né? Digamos, pai de todos aí, de todas as linguagens. Vi um pouco de Java, em alguns movimentos que tinha VRuby, Android também, mas não vi PHP, tá? Então, tipo, vi PHP depois que falaram para mim. Se eu soubesse dele, rapaz, seria muito bom, viu? E, cara, esse tipo de encontro aqui, se vocês souberem de mais comunidades aí da região norte, bora trazer, bora nos ajudar também, porque isso é fundamental para cada um de nós. E deixar o apoio, a cada um, né? De que comunidade a gente soma. Por exemplo, se vocês começarem a divulgar
um webinar, a gente vem, divulga nos nossos grupos, divulga no Instagram, né, no LinkedIn também, tudo para ajudar na visibilidade, mostrar que aí na região, aí no Pará, tem a comunidade, tem para atender, né? Lembro como se fosse hoje, assim, um Lúcio chegando, poxa, vocês não são daqui da região, não são do Pará, poxa, Lúcio, queria ser, ó. Ele estava doido para palestrar, para interagir com a gente, né? Mas hoje, ó, chegou o momento. Isso que importa. E tenho certeza que vocês vão longe, galera. Pra cima, vamos juntos. Certeza. Vamos puxar o próximo tópico aqui. A gente dá uma interagida. Eventos presenciais, organização, custos e logística. Vocês estão começando a se movimentar aí pela região, aí no Pará. Vocês já têm conversado assim, com algumas faculdades, através de network, o pessoal tem recomendado algum espaço para vocês? O que vocês pensam, assim? Vamos fazer logo, não sei como é que é da região, né? PHP, Tacacá, alguma coisa assim, que é um evento principal aí de vocês. Como é que vocês... Sim, a gente já conversou mais entre si mesmo, entre a gente ali, mas a ideia é começar a conversar com universidades, professores de universidades, com outras comunidades, conseguir empresas, ter contato com empresas para poder começar a ter uma estrutura para montar um evento presencial, aí e ter estrutura também para trazer, se for necessário, palestrante de fora, mas a ideia mesmo é iniciar com palestrantes locais, também para valorizar quem é daqui, né? Sim. E aí, com o tempo, vai crescendo, mas a ideia é organizar partindo daqui mesmo. Mas, como você sabe, né, a logística tudo longe, tem pessoas que querem participar, mas moram na cidade, é perto, mas é longe, a logística sai cara, o hotel às vezes pode sair mais caro. Então, tudo a gente tem que se apoiar e tendo a comunidade forte ali, ajuda muito. Com certeza. Acredito que é muito disso que o Jonathan falou, né? Acho que tudo é questão de organização, né? A gente não pode dar uma data assim, certa para vocês, olha, a gente vai fazer tal mês, esse ano ainda, né? Que é incerto muito ainda, né? Porque aqui a gente está começando agora e etc. Né? Claro que se for falar de propriedade sobre o assunto, vocês aí estão detonando, né? Então, a gente tem alguns contatos, né? Primeiramente, a gente gosta muito da ideia do webinar, né? Assim como vocês executam, né? Também, até mesmo para atrair a galera. Teve até um comentário aqui do Rafael Souza que ele falou: cria um tópico para falar sobre microserviços no PHP e o framework Hypergraph, né? Então, olha só aí, né? Um assunto que, tipo assim, ele tem curiosidade de saber, ele pode até saber, mas ele queria ver na visão de outras pessoas, entendeu? Então, o webinar se encaixaria muito nesse sentido, né? E como é um passo de formiga, né? São passos de formigas, o webinar acaba trazendo muita gente e a gente já consegue até mesmo, se for alugar só, por exemplo, uma sala de aula, para mim já seria um excelente... Eu não preciso alugar aqui o que a gente tem aqui na cidade, né? O Mangueirinho ou o Mangueirão, não. A gente começar ali com 10 pessoas na sala, ou com 5, para mim já está excelente. O importante é dar o primeiro passo, né? Reforçando, né? Claro que isso não é da noite pro dia, mas eu acho que vai muito de organização. Eu acho que se você tem o contato certo, você às vezes corta muito caminho, né? Talvez você não pague, talvez você pague e consiga patrocinador, não consiga, mas tudo bem. Pode no dia ter lá só água, mas, pô, a galera interagiu,
compartilhou o network, e isso que importa no final das contas, né? E todo mundo saiu ali com bastante conteúdo, conseguiram compartilhar, né? Porque eu tenho certeza que aqui no local tem muita gente que tem assim, vasto conhecimento e que não só do PHP, tá? Tô falando isso aqui do modo geral. Para a galera do Devs Norte, nossa, a galera ali detona um assunto muito rápido, assim, algo muito bom. Então, tipo assim, não só, claro, trazendo, né, uma ênfase para o PHP, porque é o nosso trabalho aqui, né, obviamente, mas também dando a oportunidade para as outras pessoas falarem de outras ferramentas, de metodologias, de IA, enfim. Então é muito importante, fica aí a nossa comprometimento com o segundo semestre, essa questão do evento presencial, né? Que a gente quer trazer isso, a gente quer sair do mundo online também, a gente não quer ficar só aqui, não se engane, a gente vai expandir isso, a gente vai expandir muito para fora, e sabe, ir até para os outros estados, nada é impossível, né? É muito disso. Com certeza. Essa E ideia. Matheus, cadê o Matheus? Eu acho que é bem isso que o Lúcio já falou mesmo, tirou as palavras da minha boca, na verdade, né? E sobre organização aí, já estou pensando em chamar o meu coordenador da faculdade para a gente conversar, quem sabe, Olha aí. marcar esse evento presencial, tá? Com certeza. A gente não Mas promete agora, mas a gente pode... não tem como prometer, mas a gente já vai para uma conversa, já é um contato, né? O networking. Isso. Então, vamos organizar, vamos planejar que, se tudo der certo, vai sair esse evento presencial. Com certeza. Questão de eventos presenciais, organização, custo, logística, super entendo essa parte de conseguir contatos, network com o pessoal, não é fácil, mas você se expondo, aquela força de vontade, aquele querer mesmo de você fazer, você acreditar naquilo, isso te dá uma energia muito boa, muito positiva, te faz assim alcançar, se tu é tímido, aquilo ali sai, sabe? É engraçado essas coisas. E aí você quer fazer acontecer, sabe? Pelo um bem maior, né? De promover. E estava tendo uma conversa, acho que algumas pessoas que eu já falei, eu falo, gente, vamos palestrar, falar na comunidade ou de algum assunto, seja pequeno, grande, médio, e aí vocês vão tirando isso de vocês e vocês vão se mostrando para o pessoal que vocês têm domínio sobre aquilo, vocês estão começando. Ah, Cris, mas eu vou ser julgada, vou passar vergonha. Não, prepara de teu conteúdo, prepara teu slide, olha para o teu slide. Aí volta pro teu assunto, entendeu? Ah, é 30 minutos. Ai, Cris, é tão pouco. Não, é suficiente. É o suficiente. Então, questão de organizar o presencial. Eu gosto bastante do remoto, né? Dessa parte de webinar por conta de transporte, né? Economia pessoal, como o Jonathan falou, tudo é caro, pegar ônibus, aí tem toda aquela trajetória. Às vezes eu penso também no pessoal que mora em bairros distantes, aí chegar à noite, passar por aquele trajeto, sabe? Escuro, aí, tipo, não é legal, sabe? Mas quando tem aquele evento presencial, né, que a gente, uma das universidades que aqui em Manaus, agradeço bastante, a professora Márcia, a professora Roneuane, a professora Dioneide também, que abre as portas para a gente, a Uninorte, até hoje, a gente consegue ali uma sala, não é o auditório, é uma sala, então a gente consegue ali, naquela sala, reunir 20 pessoas, 15, 10, às vezes vai 5, mas são pessoas que são impactadas com aquele assunto. Eu vejo o interesse, sabe? Eu não olho pela quantidade, eu olho pela qualidade. Aquela pessoa sentou ali, ela tá atenta, ela tá ouvindo, ela tá esperando o momento certo para questionar. É aquilo que eu acho bacana, né? Porque às vezes quantidade a pessoa só tá ali só para fazer volume, né? Só para mostrar ali no Instagram e tudo mais. Que não é nada contra, gente. Mas eu prezo muito por isso. Então, já teve, acho que foi um dos palestrantes que veio ano passado, que foi a primeira palestra dele, foi o Ian, ele palestrou sobre Laravel, tava todo tremendo ele, tava todo nervoso ele, eu falo, calma, respira, tu já preparou teu material, aí só flui, né, e fluiu que foi uma beleza, parecia que ele já tava fazendo aquilo há décadas, sabe, há tempos, e foi muito bom.
A questão da logística também, eu falo essa experiência que a gente passou por um evento presencial maior, que foi na empresa Venturos, né? Então, foi um local onde ela está localizada, é bem centralizado ali, a parte perto da parada de ônibus, né? Quase perto no centro de Manaus. Então, a galera ali já não se perdeu tanto. Foi bem o espaço ali localizado. Então, o pessoal também já conhecia, muitos foram para conhecer o espaço, né? Ah, poxa, Venturos, eu queria ir, né? E esse a gente aprendeu bastante coisa também, sobre até mesmo disponibilidade de ingressos, né? A gente confirmou com uma galera não foi, mas a gente ficou assim, observando, né? No dia. Então, foi uma quantidade bacana. E conseguir patrocinadores, né? Um outro ponto. É network, galera. Network, conversa. O primeiro patrocinador do PHP Caboclo foi a Spellpix, foi da fundadora da Manastec, a Yane. Então, foi através de network. E daí a comunidade Manastec já conseguiu se fazer essa ponte para a gente conseguir o patrocínio da outra empresa, que é uma grande aqui em Manaus, é a Bemol. Então, foi muito bom, foi muito especial tudo o que aconteceu. E outra também, a terceira empresa que entrou como patrocinadora, foi através do Raikon, que conseguiu um amigo, que foi várias pontezinhas, sabe? E aí ele chegou e trouxe, né, esse patrocinador para a gente. A gente conseguiu também mandar um kit ali para ele. Ele ficou super feliz, já até falou assim, conta com a gente para um próximo evento que vocês fizerem. Então, tipo, cativem também essas pessoas, saibam ter esse tipo de atrativo até, né, aquele carinho ali por quem está patrocinando vocês, uma coisa que eu gosto muito, o pessoal que palestra, né, quando eu posso, né, outra coisa também é algo que eu estou expondo aqui do off, geralmente de comunidade que o pessoal não vê, é tirado do seu próprio bolso alguns recursos, né, para você promover, por exemplo, sorteio de livro. Você vai lá, eu já fiz isso ano passado dos eventos que teve em julho, comprei os livros para sortear lá na hora, né? Não me arrependo, faço porque é legal, eu acho legal essa movimentação toda. Então, tipo, comunidade é isso, é você querer mesmo fazer acontecer e não botar barreiras. É você se unir com pessoas que querem e faz acontecer. Eu acredito que é isso. Acho que eu respondi, né? A organização, unir com pessoas aí do PHP Caboclo, teve quem começou, né? Eu, Márcia, Leandro e Raikon. Aí no dia, né, teve os voluntários, teve os palestrantes. Foi muito incrível, cada movimento, cada momento daquele evento eu guardo com muito carinho na minha lembrança, porque até no final também do evento, fiz questão de trazer o pessoal para o palco e, tipo, galera, dá uma salva de palmas para essa galera aqui, porque sozinha eu não tinha feito era nada. Então, se eu fiz coisas incríveis, foi por conta dessas pessoas que se uniram comigo, acreditaram. Voluntário, gente, o nome já diz voluntário, você não está ganhando nada. Eu acho que ganhou só um certificado ali e você está dedicada. E eu vi o pessoal interagindo, gostando, se conectando. Então, tipo, para mim aquilo ali já deu todos aqueles meses que eu passei ali vendo, junto com o pessoal, né, o Leandro, Márcia e Raikon, sobre esse evento. Então, tipo, contando um pouco da experiência que eu passei, né, nesse evento do PHP Caboclo, que a gente está com esse compromisso de puxar todo ano aqui para a região, né, fazer algo assim bem, começando a estruturar ele, sabe, conhecer o público daqui de Manaus. Com certeza nesse evento não teve só o pessoal que mexe com PHP, né, umas já trabalharam ou hoje estão trabalhando com outras stacks, outras estão atuando em outras, sabe? E a gente conheceu essa galera, são pessoas super gente boa, trocando ideia, trocando seus projetos, né, falando, é muito bom mesmo. E é isso, falei demais. Vai, Leandro. Eu acho que tudo se resume a pessoas, né? No final das contas. A gente fez um trabalho fantástico nesse quesito, que a gente foi bem pé no chão, né? A Cris diz aí que eu puxo para baixo, mas
É que, na verdade, a gente fez um trabalho de começar com calma, sem atropelar os processos, sem ultrapassar as barreiras. Então, a gente foi com calma, começando a conectar. Eu acho que até é um tema que a gente pode trazer logo em seguida, né? Que é conectar com as universidades. Depois a gente foi passo a passo construindo uma ideia, abrindo ali o Discord, fazendo os eventos online. Depois veio aqui o YouTube. Depois, cara, estamos prontos para dar um próximo passo, construir um evento que a gente possa fazer dele um evento nosso, da nossa região, sabe, aquele evento para chamar de meu, mas não meu pessoal, meu comunidade, para que as pessoas também possam dizer, cara, aquele evento é meu. E a gente fez todo um planejamento. Acho que o PHP Caboclo, cara, foi um... Eu fico muito feliz com tudo que aconteceu. A gente teve um planejamento de mais de 7 meses. E a galera, acho que tem uma galera que não tem noção do trabalho que a gente fez por trás o back-end, né? Aquele que ninguém vê, né? Foi um trabalho fantástico que a gente fez de planejamento, de estruturar. E a gente, cara, nosso planejamento foi tão bom que a gente teve poucas surpresas, assim, no dia, né, Cris? A gente quase não teve surpresa, porque tudo saiu conforme a gente tinha planejado. E a gente teve todo um custo, né, financeiro, custo de tempo, e aí você tem que fazer toda uma logística pessoal também para você estar envolvido nisso, tem que retirar alguns pontos da tua própria vida para poder você investir nisso. Cara, a gente fez um trabalho muito bom, a gente conseguiu parcerias, conseguimos algumas pessoas que puderam nos ajudar, algumas empresas também nos ajudaram. A Ventures foi fantástica no local, o local foi muito bom, cara. A gente teve também todo o processo de escolha de data, tentando fugir dos feriados. No fim calhou que a gente deu com feriado e com algumas festas aqui em Manaus. Mas, cara, o resultado de todo esse trabalho foi muito fantástico. E por mais que a gente tenha aí uns 7 meses de planejamento que nos custou bastante, né? Mas o resultado foi muito positivo. Inclusive, quando a gente fala de logística, né? No PHP Caboclo a gente teve pessoas de outras cidades. Coisa que para nossa região, cara, a galera que está no chat aí, que é de São Paulo, não tem noção a dificuldade que a galera tem aqui, tá? Eu falo que, por exemplo, eu sou de Campinas, cara. Em Campinas, você quer ir para Indaiatuba, você pega um carro e meia hora você está em Indaiatuba. Manaus não é essa a realidade. Para você chegar numa outra cidade, você vai levar 4, 5 horas, né? E é um custo, né? E a gente teve pessoas de outras cidades, cara. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, de poder receber essa galera. Então, a logística, ela é bem forte, bem impactante, né? A gente teve também aí o apoio da comunidade PHP-CP com o Marcel, cara. Inclusive, fica aí a mensagem de agradecimento ao Marcel, ao PHP-SP pela parceria, ao Lucas, que fez a ponte, viu, Lucas? O Lucas está aí no chat. Exatamente. Cara, o Lucas foi fantástico, cara, fez a ponte. E a gente pôde ter aí uma noção clara do custo e da dificuldade de logística, né? Cara, passagem, hotel, alimentação. Obviamente que a gente teve que dar um suporte ali pro Marcel, indicações, né, de onde ficar, etc. Mas, cara, foi um trabalho que teve um resultado muito forte, por ter essa conexão de pessoas, né? Então, até para a gente receber uma pessoa, a gente teve uma ponte, uma pessoa conectou com essa pessoa, com o Marcel, e o Marcel veio. Cara, assim, então, no final, galera, tudo se resume a pessoas. Eu até comentei no PHP Caboclo e comento aqui para vocês que estão todos aí nos assistindo. Cara, se conectem com pessoas, vão nos eventos, participem, interagem. Vocês não têm noção do que a galera passa lá atrás para fazer as coisas acontecerem, tá? Dificuldades de logística, custo mesmo, de organização.
E essa galera, quando faz acontecer, cara, eu já tinha participado de outros eventos, outras comunidades, como JS e tal, e eu sempre vi a correria, né, da galera que estava ali na organização. Muitos imprevistos ocorrem, né, e você tem que, cara, se virar nos 30 ali para resolver e para minimizar o máximo possível aquele impacto. Mas, cara, fantástico, a gente teve todo um trabalho que foi feito, mas não é fácil, galera. Ser bem sincero, não é fácil. Mas com planejamento, com sabedoria, se conectando com as pessoas certas, tendo contatos, as coisas acontecem. E o desafio principalmente para nós que está no norte, cara, não tem outro, é custo e logística. Esse é alto, é um valor alto. Então, por isso que eu falo, galera, tiver evento, compareça, participe. O PHP Caboclo foi fantástico, né? A gente teve uma disponibilização de ingressos dentro da realidade, daquilo que a gente estipulava. A gente teve até uma surpresa, né, Cris? Cara, rapidamente os ingressos acabaram. E uma galera queria poder participar, e a gente queria essa galera para participar, mas infelizmente a gente não podia arriscar, né? Mas no fim deu super certo. Obviamente que esse é um ponto que a gente precisa trabalhar, acho que aqui, bastante, que é o público, né? A gente tinha ali uma expectativa, a expectativa ela se concretizou, mas poderia ser mais, poderia ter sido um pouco além da expectativa. Mas não é uma crítica, não, mas a gente entende que em eventos assim, a galera não comparece, né? Nem todos comparecem, nem todos vão ali, né? Mas esse é um trabalho que a gente precisa fazer aqui, que é o fortalecimento dessas pessoas, de ver que aquele evento, cara, esse evento aqui é importante para você, compareça, participe, interaja, venha, né? E aí, cara, mas o resultado foi fantástico, assim. A galera compareceu, e aí a gente teve ali auditório, a gente teve workshop rolando. Cara, fantástico, resultado extremamente positivo. Mas tem coisas que a gente ainda precisa melhorar, né, Cris? A gente viu pontos que a gente precisa melhorar, esse comparecimento do público, acho que é o principal ponto que a gente vai precisar trabalhar. A organização foi fantástico, parcerias, cara, as outras comunidades, fica até um agradecimento aqui, as outras comunidades foram fantásticas, nos ajudaram muito. E é isso, cara. Eu acho que esse é um aprendizado que a gente teve aqui. Nós tivemos nosso primeiro evento, foi um baita do Inside, e eu acho que ficou uma lição, um grande aprendizado para a gente fazer os próximos. E galera, o Norte tem um evento, acredito que logo o PHP em Belém também vai ter um evento, e a gente vai poder transitar, compartilhar e interagir entre as comunidades. Com certeza. O Norte tem potencial, galera. Esse é fato. E esse nome Tacacá é fantástico, tá? Se botar esse nome, é fantástico. PHP com Jambu também. Olha aí, ó. Isso é bom. Tem muitos. Ixi, é uma lista. Senta que lá vem história aí com esses nomes. Lá mesmo. Vocês vão passar por isso, gente. É questão de tempo. Vocês vão passar. Vamos lá, vamos passar aqui para o próximo tópico das nossas perguntas aqui, nossas interações. Universidades como porta de entrada para novos desenvolvedores. E quem quer começar essa? Mateus. Eu acho que o Matheus aí pode começar, que tá
Atualmente tá estudando? Beleza, pode ser sim. Hum. Cara, a universidade como porta de entrada para novos desenvolvedores, né? Cara, sem dúvidas, assim, para mim, a virada de chave foi, de fato, na universidade, né? Eu acho que não cheguei a comentar, mas eu sou formado no curso técnico de informática, né? Foi aí que começou minha carreira em tecnologia, ainda na parte de manutenção, né? Na parte de hardware. E aí, quando eu entrei ali para a universidade, foi que eu tive meu primeiro contato com o desenvolvimento web. Eu já tinha trabalhado durante o curso técnico com desenvolvimento mobile e, cara, foi a virada de chave para mim, porque eu tinha me acostumado um pouco ali com aquele paradigma do mobile, só que me parecia uma realidade muito distante. E eu hoje mesmo eu ainda acho uma realidade meio distante para quem está começando no desenvolvimento mobile, porque a maioria das vagas normalmente é para júnior, pleno ou sênior, né? A maioria são pleno e sênior, devido até à complexidade do mobile, por, enfim, exigir um conhecimento técnico um pouco maior, né? Trabalhar com gestão de memória, por exemplo, ali para cada hardware, né? E foi que durante a faculdade me introduziram ali ao PHP, ao desenvolvimento web, na verdade, mais especificamente com PHP, e, cara, para mim foi, assim, paixão à primeira vista, porque, particularmente, eu amo linguagem mais antiga. Eu gosto da maneira de escrita dessas linguagens, eu não sei. E, principalmente, linguagem orientada a objetos. Então, tipo, eu vou programar ali com JavaScript, eu acho estranho, não sei, tem uma certa estranheza, porque no curso técnico eu comecei com Java, por exemplo, né? E aí na faculdade já fui para o PHP. Aí eu pego um JavaScript, não é muito minha praia. Gosto dessas linguagens mais antigas, tenho certo apreço. E, cara, com a introdução do PHP foi que eu comecei a aprender o paradigma web, me aprofundei em desenvolvimento web, mas me aprofundei na questão da orientação a objetos. E daí para frente foi, sim, aprendendo conteúdo atrás de conteúdo, aprendendo um pouco mais sobre infra, migrei para o Linux. Para mim, PHP e Linux andam um pouco juntos, eu não sei, eu sinto uma sinergia entre os dois. Mas acredito que a universidade tem esse ponto de te apresentar um leque de opções que tu pode seguir, né, na tua carreira. Então, eles não vão te aprofundar em nenhum dos conteúdos, que de certo modo é uma pena, porque eu sinto um pouco falta disso nas aulas, de fato, me aprofundar em uma tecnologia, sair de lá sabendo de fato aquela tecnologia e não só um overview, né, uma passada de pano por cima. Mas, infelizmente, não tem como abordar por questões de tempo, organização, enfim. Mas é muito importante porque dentro da universidade a gente conhece um pouco do mundo da tecnologia, que é, assim, gigante. Cada nova tecnologia é um universo diferente, então não tem como abordar de fato na universidade. Dentro da universidade também tem os eventos, né? Não são todos, mas a gente tem ali, pelo menos na minha faculdade, a Norte4j, que está aqui no chat, teve um evento deles lá na minha faculdade, teve evento da OSASP, que é de segurança, então algumas universidades prezam muito pela criação de networking, né? Introduzir o aluno de fato ao mercado, às comunidades, fazer com que ele possa conhecer pessoas, conhecer experiências reais. Então, acho que a universidade vem muito para isso. Ela não te prepara tecnicamente para o mercado, mas tem a possibilidade de trazer muitas experiências interessantes, né? Para além de só networking, mais alguns projetos, né? Tem os projetos extensionistas dentro das faculdades que tentam trazer essa experiência de projeto real para os alunos. Então, acredito que seja isso, sim. O principal valor, né? Claro, além da formação e de um diploma que vai influenciar diretamente na tua carreira. Acredito que seja isso. Sim, com certeza. Assim como o Matheus também, né? Entrei no mundo do desenvolvimento iniciando pelo curso técnico, né? Aqui na região, cursos técnicos, né? É muito forte, né? Muito forte mesmo. Você tem aqui como universidade referências como a UEPA,
a própria UFPA, né, assim, daqui da região, são muito fortes, né, tem um ensino muito bom. Eu, particularmente, nunca participei, né, de algum evento deles, mas eu também venho de escola pública, né, então eu devo muito também a meu nível técnico, né. A galera, hoje em dia, não é igual a 30 anos atrás, né, que você tinha uma dificuldade, era 30 escolas, uma era técnica, hoje não, a carga é bem maior, né, a gente não pode reclamar tudo disso, né, as portas estão abertas, né, a barreira de entrada também não é grande assim que eu comecei, né. E aí, no último ano lá, foi introduzido, né, em linguagem de programação 3, né, que a gente tem alguns níveis lá, foi introduzido PHP com PO. Então, ali foi minha porta de entrada também. Querendo ou não, iniciou no nível técnico. Daí eu tive uma professora, né, que me incentivava bastante, se chama Renata Cascais, né, então, sim, foi uma porta, assim, que se abriu muito grande, né, na minha vida para o desenvolvimento, né. O interessante é que eu tirei 0 na primeira aula de algoritmos, né, de lógica de programação, na verdade, e aí eu fui lá e depois melhorei a nota e no fim melhorei e vim para o desenvolvimento, né? Aí eu fui parar. Então é assim, né? A questão, eu também faço parte de uma universidade, né? Faço faculdade, não é presencial, é no modelo EAD, né? Então sou um mundo distante. Por exemplo, do Matheus faz faculdade presencial aqui na minha cidade, eu já faço EAD. Mas assim, a verdade, acho que de todas as faculdades é que nenhuma te prepara para o mercado, né? Esse é que é um segredo que nenhuma das pessoas te falam. Pouquíssimas coisas que tu faz na faculdade tu vai usar no mundo real também. Mas é necessário você aprender, né? Não é descartável. Tem gente que também fala que não faz faculdade. Eu sou totalmente ao contrário. Não, faça faculdade. E se você tiver condições de pagar uma ou tiver tempo para estudar para fazer um Enem, faça, porque vai valer muito a pena. É cansativo, é difícil, é disputado, tem custo, né? Se você for pagar uma, assim como eu pago, né? Mas por ser modelo EAD acaba que o valor é bem menor. Mas se você tiver a oportunidade, faça. Porque lá dentro, através do meu curso técnico, eu tive contato com uma pessoa que me indicou para trabalhar junto com ela, entendeu? Então, só olha só a oportunidade nascendo aí, né? Só que você também tem que fazer a sua parte. Nem a faculdade não vai te dar nada de mão beijada, né? A gente precisa correr atrás também, né? Tô aqui na faculdade, o estágio vai vir só. Não, se você não tiver um LinkedIn e se você não tiver preparado, de certo modo, né? Você não vai conseguir adentrar, né? E o mundo funciona assim, né? O mundo funciona assim, a gente precisa suar um pouquinho para conseguir algo, né? Às vezes demora para algumas pessoas vir rápido, mas nem que vale a comparação, né? Cada um tem seu tempo, né? Seu nível de conhecimento também. Mas, assim, a questão da universidade, ela é de suma importância, porque lá você cria conexão com pessoas, você cria conexão com professores, né? E o mercado, ele é isso, é como o Leandro falou, é tudo sobre pessoas, né? Você estuda para o desenvolvimento para atender um cliente, que é uma pessoa. Você cria uma startup para atender os clientes, são pessoas. Você estuda para ser professor, no final são pessoas. Então, a universidade, ela ataca muito esse ponto. Você acha que é só a questão da hard skill? Não, mas hoje o mercado ele valoriza muito a soft skill, né? Acabou o tempo que era aquele funcionário onde ele guardava todo o conhecimento para si, para não perder a sua vaga para alguém que lhe ensinou. Hoje, nas big techs, quem tem mais paladar, quem tem mais autoridade é quem ensina. Porque você acaba virando uma referência. E seu cargo você não perde cargo por isso. Você, muito pelo contrário, é reconhecido por isso. Talvez algumas empresas não, mas isso é benefício seu. Se as empresas não te valorizam, se não te valorizam, você tem que fazer porque você está se valorizando, né? Então, você precisa realmente compartilhar esse conhecimento. Assim como a gente está fazendo aqui, né? De todo mundo que está no chat, quem está mais aprendendo aqui, eu acredito que seja eu que estou falando, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa dar essa cara, a tapa, né? A gente precisa perder esse medo, destravar isso. Então, eu vejo assim, que a universidade, ela é primordial, né?
Mas não dependa delas, você tem que fazer sua parte, você que tem que correr atrás, você tem que conversar com professores. Como é que o professor vai saber que tu quer uma vaga se tu nem sabe, se tu nem tem LinkedIn, se tu não tem GitHub, né? Então, assim, não dá para eu pegar na mão 100% ali da pessoa, até porque o professor ele tá para cobrir uma gama de gente ali, né? Não só você. Então, a gente precisa também fazer a nossa parte. Então, a universidade, se você tiver tempo de fazer Enem, de estudar para o Enem, de ter um curso para fazer uma faculdade, cara, não pensa duas vezes, faz. Né? Faz. Eu sei que tem gente que trabalha, né? Tem a questão do tempo, né? Mas você tem um modelo EAD hoje em dia, né? Claro que não é um dos melhores ainda, né? Ainda falta melhorar muita coisa, mas é uma porta de entrada, né? Ou seja, você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Né? Se a gente for esperar as coisas melhorarem, no fim a gente não acaba indo para lugar nenhum, né? Eu acho que é um pouco disso. E show. Olha aí no chat, Já acabou ganhamos um aí, palestrante aqui, ó, o Marcelo aí. Boa, gostei, Marcelo. Já. Já procura aí eles lá no Instagram e já manda mensagem, Marcelo. Já tá no grupo, ele tá no grupo já do PHP Play. Ele aí, já chega com ele. Bem, a universidade, pessoal, gostei muito do ponto que vocês trouxeram. Realmente, não é só esperar da faculdade, você tem que correr atrás, você tem que primeiramente decidir, porque a área de tecnologia são vários universozinhos, entendeu? É mobile, desktop, web e assim vai. Aí tem a parte de produto, né? Product owner, gestor de projetos e assim vai, gente. Tem gente que não se identifica mexendo com código, mas faz a faculdade, quer ser um gestor. Aí já vai para essa parte, né, da área de tecnologia. Então, tem N formas. Uma outra coisa também que eu queria só, tipo assim, reforçar, né, com o comentário de vocês, que a gente tem notado nessas universidades que a gente conseguiu entrar, são a necessidade dos alunos ter esse ponto de vista. A gente encontra gente que realmente está atrás, está além da faculdade procurando conteúdo, consegue interagir com os palestrantes e conseguem tirar suas dúvidas também. Gostei muito do encontro que aconteceu no Senac, eu pude ver isso mais perto, dos alunos participando, levantando a mão, questionando, interagindo, sem medo de responder. Aqui em Manaus eu vejo assim alguns eventos que o pessoal está bem acanhado, né, de respondendo, tem que, será que vão me julgar, né? Então, esse tabu aí está quebrando aos poucos, o pessoal não tem que ter medo de errar, não, tem que perguntar, porque se você sair dali com dúvida, como é que você vai evoluir, né? Então, as universidades abrindo essa porta para você entrar é muito bom, porque você tem contato aos alunos, e os alunos podem entrar na comunidade e eles contactar o pessoal dessa comunidade, e a comunidade voltar com outros assuntos para proporcionar para eles a evolução. Isso aí é muito bom. E gostei muito das coordenadoras que eu já conversei, né? E elas, bora, Cris, pode trazer. Me fala aí qual é o dia, qual horário, a gente vê aqui na nossa agenda. E os alunos estão precisando mesmo ouvir um profissional de fora, né? Trazendo, que já está na área já há um tempo, para não ficar somente na teoria. Então, é muito bom isso aí. Essa porta que as universidades abrem, né, para receber as comunidades. Qualquer comunidade. Eu acho muito bacana. Eu, assim como vocês, eu fiz o técnico também, né? E quando eu vim para a faculdade, eu senti muita diferença do técnico para a faculdade. A faculdade, ela te entrega muito conteúdo, mas a prática é quase nada. A prática é muito baixa, que é entregue pela faculdade. Então, e aí, quando eu vim do técnico, eu vim para a faculdade, cara, eu senti muito essa diferença, né? E eu acho que essa diferença, ela criou um abismo muito maior com o EAD. Não criticando o EAD, tá, pessoal? Não é esse o ponto. Mas a parte prática que falta, sabe? E aqui fica um comentário, tá, pessoal? Para todos aí que estão assistindo. A comunidade, ela surge com esse propósito de abranger você que está, principalmente aí, estudando EAD, né? O EAD, cara, é você só com você na sua casa. Você não cria conexões, a não ser que você interaja bastante.
Você tem dificuldade de criar conexões com pessoas, de interagir, e a comunidade ela pode ser o caminho, tanto para quem está no presencial, para quem está online. Então, eu até comentei num evento recente que a gente teve numa universidade, que antes o aluno saía da universidade, ele terminava lá o curso dele, e ele ficava de mãos atadas, né? Cara, terminei meu curso, eu vou no emprego, a galera exige experiência para mim, mas ninguém quer abrir essa oportunidade para eu ter experiência, e como é que eu vou ter essa experiência? E a comunidade, ela surge para isso, é para fazer a ponte, né? Então, na comunidade você tem professores que estão aqui, né? Que participam, que interagem com os alunos, e é uma porta aberta, cara. Você pode aproveitar para ganhar a tua experiência, inclusive na comunidade. A comunidade, ela precisa de colaboradores, de pessoas que participem, voluntários, palestrantes. Cara, eu quero desenvolver um artigo, eu quero fazer post. Pô, a comunidade pode te ajudar a impulsionar isso. Então, hoje a comunidade ela abre as portas para que a galera que tem dificuldade para conseguir experiência tem esse espaço para se conectar com as pessoas e também para poder evoluir e crescer juntos. Eu destaco aqui um evento que a gente teve recente numa universidade. Cara, a galera estava tendo ali os seus primeiros contatos. A universidade estava promovendo ali um evento com vários temas, né? E a galera estava tendo ali o primeiro contato prático. E, cara, tivemos ali uma sala com quase 20 pessoas, até mais de 20 pessoas, tendo ali seu primeiro contato com PHP, né? Desde aí, um webinar até que a Cris fez aí de 3 dias, fantástico. Desde a instalação do PHP, a construção de uma pequena aplicação. Assim, cara, é um trabalho até que a gente vem fazendo aqui para que esses alunos, para que esses novos profissionais que vão estar no mercado logo, logo, eles possam fazer essa prática que muitas das vezes a universidade acaba não entregando, né? Mas a comunidade está aqui de portas abertas para que esse aluno possa dar ali os seus primeiros passos. Né? Acredito que um ponto bacana aí que a gente tem é a comunidade PHP Manaus, por exemplo, tem um repositório, né? E a galera pode contribuir, cara, pode fazer teu projeto ali, colocar disponível para a comunidade. Seria legal no Belém também vocês terem essa ideia. Inclusive, eu particularmente, eu tenho um propósito comigo mesmo de colocar um repositório lá na nossa comunidade lá, que é com Docker, com PHP ali, disponível ali para a galera poder ter sabe, um ambiente de desenvolvimento. Pô, cara, eu quero começar com PHP. Por onde eu começo? Cara, tá aqui. Um container com o ambiente prontinho para você estudar. Obviamente que o ambiente vai estar ali pronto, mas, cara, estuda a construção desse container para você saber como é que constrói o ambiente, como é que você instala ali um Xdebug, etc, etc. Então, a comunidade ela abre as portas para a galera nesse sentido, e as universidades, cara, acabam sendo parceiras, assim, muito boas, né? Então, é isso aí. Sim. Sim, com certeza. E, inclusive, nessas universidades que a gente passa, e isso vai acontecer com vocês, com certeza, mantenha o contato, e quando a coordenadora falar assim, venham mais vezes, fica de olho, se ela falar alguma data, pergunta aí, opa, qual palestra que eu posso encaixar, qual workshop também. E esse de 3 dias foram dias, viu? Meu pai, quase que eu me perco. Mas foi legal, viu? É legal, o pessoal, assim, engajado, querendo mesmo conhecer a linguagem, vendo que a sintaxe, você bate o olho e você entende. Aí o pessoal também estava interessado em banco de dados, né? Que estava fazendo um projeto, que é passado lá por uma matéria. Então, foi muito boa a interação mesmo de cada um, um espaço fantástico, super lindo, inclusive foi a faculdade que eu estudei, então, retornar a casa para promover um workshop, né? Passar por retribuir, né? É muito bom, né? Passar ali para falar com o pessoal. Inclusive, a professora Janaína, aí, se ela estiver assistindo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. A faculdade é o CIESA, né? E a gente vai voltar lá também.
Jonathan, quer complementar com algo, mano? Até vou fortalecer ali sobre os cursos de EAD. Eu fiz até faculdade também em EAD, mas antes eu vim no curso técnico e é totalmente diferente. Bom que eu já trabalhava na área quando eu fiz o curso, então tudo que eu via na faculdade conseguia aplicar no trabalho, ou, ou alguma coisa pessoal, né? Mas vale a pena investir em comunidade mesmo para poder ter o que não tem dentro de uma faculdade, que tem uma faculdade presencial, né? Então, vale muito a pena. E eu, até sobre a minha trajetória do PHP, eu comecei no meu curso técnico, era em Java. Meu TCC todo foi em Java, no Instituto Federal em Bagé, lá no Sul. E aí, quando eu não tinha oportunidade na minha cidade, tive que me mudar para Caxias do Sul. E a empresa que tinha para trabalhar era PHP. Então, já comecei a trabalhar em PHP sem ter experiência e andei por vários frameworks, Cake, Symfony, fiz WordPress, CodeIgniter, e agora, por último, há alguns anos, estou com Drupal mas sigo trabalhando com outras coisas também. Então, tem que estar sempre ativo, né? Sempre com alguma coisa, sempre se atualizando. Se tu parar, ainda mais agora com a época da era de IA, se tu parar 1 mês, 2 meses sem te atualizar, tu parece estar no meio das cavernas, assim, porque precisa estar sempre atualizado. Sim, com É certeza. isso. Eterno estudante. Sim. Bem, pessoal, chegamos à pergunta final, a pauta final dessa nossa conversa, nosso bate-papo, tá bom? E gostei muito, foi muito bacana trazer vocês. E, por favor, não se acane, vocês estão começando, contem com a gente, tá bom? Se vocês quiserem promover um webinar, eu posso conseguir alguém da comunidade aqui, falar com alguns que já palestraram, trazer para vocês. Com certeza vocês vão encontrar pessoal daí do Pará querendo palestrar, e já teve o Marcelo, já teve o José também aí. A gente já tem 2 ali no chat, Cris. 2 palestrantes ali. Então, cola com eles que eles brilham. A galera já tá aí. Com certeza, galera, com certeza. Então, meu desejo assim que vocês cresçam muito e contem com a gente, tá bom? Obrigado pela parceria, obrigado por aceitar participar dessa webinar, de reservar esse tempo, né? Já estamos aí quase 1h40. A hora voa, a conversa tá tão boa que flui. Demais. Então, muito obrigada, viu? Matheus aí, Jonathan, Lúcio, Leandro também. Nós que agradecemos. Agradeço. E vamos aguardar os próximos encontros. Pode deixar, a gente conta meio. Obrigadão, viu, pessoal? E pessoal que tá no YouTube, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. A interação foi demais. A interação foi muito boa. Foi show demais. Para quem vai ver depois a live, obrigado também. Curtir aí. E nos procure nas redes sociais, LinkedIn. Vamos seguir fortalecendo a comunidade, network entre todos aí. Cara, a galera aí que tá no chat, obrigado. Obrigado aí por terem participado. Frenético aqui o chat. Obrigado a cada um de vocês que comentaram aí, que trouxeram, né, uma abordagem, que comentaram. Até o Roberto José aqui trouxe bastante insights aí sobre o repositório lá, né, que ele criou para um repositório com a lista, né, de comunidades aí do Pará. E inclusive, José, eu já acessei esse teu repositório há uns dias atrás, tá? Fantástico o repositório que você criou, cara. Bacana aí essa tua iniciativa de ter esse levantamento de todas as comunidades que tem aí no Belém do Pará. Muito, muito legal. Fantástico, cara. Inclusive, ele perguntou se aqui no Amazonas a gente tem... Assim, José, não sei te responder, tá? Não sei, mas, cara, aqui a gente tá tendo um movimento
fantástico, né, Cris? A gente está tendo um movimento fantástico em relação a comunidades. Um movimento que eu digo que demorou um pouco para chegar, mas está começando, e, cara, está começando de uma forma muito boa, muito boa. A gente tem visto as universidades, as empresas, os estudantes, profissionais, né, profissionais até de carreira, né, participando, colaborando, e, cara, tem sido fantástico. Então, a gente está vendo esse movimento que a gente via aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? O Jonathan comentou aí sobre o Rio Grande do Sul, como uma comunidade PHP-RS. Cara, que comunidade fantástica, né? Então, esse movimento chegou em Manaus, gente. Então, chegou em Manaus, chegou no norte, chegou em Belém. Então, a gente agora promoveu aqui esse encontro entre as comunidades justamente para a gente fazer esse fortalecimento, trazer essa parceria, né, norte se fortalecendo, sem, né, a gente sabe aí que o estado, Amazonas e Pará tem aquela concorrência, né, aquela rivalidade, mas aqui o intuito é a gente fazer esses encontros, promover essa parceria sem rivalidade. Obviamente que a gente vai ter sempre aquelas brincadeiras legais, né, tudo dentro do respeito, mas, cara, é um movimento que chegou e eu falo para todos, gente, participem, compareçam, comentem, interagem. E hoje eu fiquei muito feliz com a interação da galera do chat. Muito boa, muito bom mesmo, pessoal. Muito bom aí vocês terem tirado um tempinho, né, para nos acompanhar aqui, acompanhar 3 pessoas aqui que não são muito bonitos, né, mas Seu Leandro. mas a gente tenta fazer o máximo para a gente ficar bonito aí, para, né, a tela de vocês não quebrar. Mas, cara, muito obrigado a todos que compareceram. A gente tinha vários outros assuntos, né, Cris, para trazer, mas o tempo ele corre, né? Com certeza. Obrigado, pessoal. E outra coisa também, o QR Code do Instagram da comunidade PHP Belém, eu deixei rodando toda essa live, tá? Eu acho que eu avisei também no início. Para quem ainda não conhece, coloca aí, aponta a câmera pro QR Code e bora conhecer essa galera, tá bom? Bora ajudar eles aí a ir ao norte. E fechamos essa live com a seguinte frase: o norte tem potencial, galera. E vamos que vamos. Até a próxima, pessoal. Até mais, pessoal. Muito Valeu, falou. Tchau.